Olá, gente, sejam bem-vindos a mais um episódio do Me Poupa Podcast. Antes de começarmos, gostaríamos de agradecer aos nossos patrocinadores, a Salute Medicina e Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, a Carvalho Odontologia Especializada, a Mona Lisa Pizzaria, o Movebank e a Faculdade Gamaliel. Eu sou a Amanda e sou aluna do 7º período de Odontologia aqui na Faculdade Gamaliel. Eu sou Tiele e sou aluna também do 7º período da Faculdade Gamaliel de Odontologia. Hoje estamos com um convidado muito especial para conversarmos um pouco sobre cirurgia, traumatologia, bucomaxilofacial e também um pouco sobre a sua carreira. O Dr. Caio Age é o cirurgião dentista formado pela UFPA, especialista em cirurgia e traumatologia bucomaxilofacial pela UFPA e mestre em clínica odontológica pela CESUPA. Atualmente, ele é cirurgião bucomaxilofacial na Clínica Saúde e no Hospital Municipal de Tucuruí. É professor, é coordenador do curso de odontologia da Faculdade Gamaliel. Então, muito obrigada por aceitar nosso convite, estamos muito felizes. Olá, pessoal, eu que agradeço primeiramente, o convite. É um prazer estar aqui com vocês. É a primeira vez no Me Poupa Podcast, né? Participar desse projeto é muito bom e ver vocês tomando conta deles e evoluindo, né? É muito mais gratificante. Então, para começar, a gente queria saber como você escolheu cursar odontologia. Era a sua primeira opção ou você pensava em ter outra profissão? Ótima pergunta, viu, Amanda? Acho que eu já falei isso em sala e muitos tratam isso como se fosse uma brincadeira, uma piada, mas a história é verdadeira, né? Eu conto essa história muito nas primeiras aulas, quando eu dou lá anatomia, né? Quando eu dava histologia e biologia, eu já contava isso. Mas eu nunca pensei em fazer odonto. O primeiro vestibular que eu fiz foi para direito, né? E não passei, obviamente. Tive um ano para pensar no que fazer e nesse um ano eu me aproximei muito de uma pessoa. Foi meu falecido sogro, o doutor Adenis Zampieri, que é dentista também, há mais de 25 anos em Tucuruí, e comecei a conhecer a odontologia de fato, a entender o que era odontologia, né? Fui atendido por ele, gostei, e eu falo que foi uma decisão muito engraçada, muito infantil, né? Eu olhei para ele e vi meu sogro trabalhando de segunda a sexta-feira como dentista, e sábado e domingo ele ia para a fazenda. Eu falei, esse é o meu sonho, né? Voltar para a fazenda, que eu já tinha me afastado há muito tempo por causa dos estudos, e trabalhar numa coisa que fosse gratificante. Eu fiz odonto pensando nesse pensamento, né, tão bem labutado, tão bem elaborado. Não pensou, na questão, não vou ser médico porque vai ter muito plantão. Não, exatamente, pensei só nisso. Falei, vou trabalhar de segunda a sexta, sábado e domingo eu vou pra fazenda. Graças a Deus deu certo. Hoje eu trabalho de segunda a sexta e alguns sábados eu vou pra fazenda. Somos estudantes de odontologia, a gente sabe que cada semestre é, digamos, um desafio. Qual foi, assim, a parte mais desafiadora, assim, que você teve no período da faculdade? Da faculdade foi muito difícil, era sair de casa, né? Eu também brinco em sala que eu saí da capital do estado, que é Novo Repartimento, né? E aí, ao sair de Novo Repartimento, né, acostumado a estar do lado dos pais, eu fui para Tucuruí, fiz aqui um ensino médio, um ano só, foi onde eu conheci minha esposa Mariane, e depois fui para Belém. E ao me encontrar em Belém, eu falei, cara, eu tô num mundo totalmente diferente, né? Sim. Só, longe de casa, menino do interior, e ali foi uma dificuldade que eu encontrei, me localizar dentro daquela grande cidade, né, entender qual era o objetivo final daquilo, né? E a dificuldade que a gente sempre passa, né? Dificuldades financeiras, né? Eu morei durante um bom tempo na casa de uma senhora de favor, né? Ela, graças a Deus, abriu as portas para mim lá, então o meu custo reduziu bastante naquele tempo. E deu para tocar o barco, mas a maior dificuldade foi sair de casa, foi sair de perto da família, é uma coisa que eu sinto falta até hoje, porque eu nunca voltei de fato para perto dos meus pais, né? Hoje eles moram ainda longe de mim, infelizmente. E como foi que você decidiu fazer bucomaxilo? Queria fazer outra especialidade ou não? Olha aí, Amanda, essa pergunta é interessante, né? Hoje dá para você dar um Google, né? E do nada descobrir tudo que a odontologia fornece, né? Naquele tempo tinha o Google, né? Ele foi inventado em 98, eu acho, né? O Google foi. Só que não era tão avançado assim. E eu fiz odonto por causa do meu sogro, mas ao chegar em odonto eu entendia que odonto era só boca, né? E a primeira fala que eu falo em anatomia para os alunos é isso, né? Odonto não é só boca, você vai descobrir aqui, nessa disciplina, na verdade. E aí quando eu fui iniciar o curso de odontologia, eu fui numa primeira palestra com um professor chamado José Thierry, lá em Belém, uma das primeiras palestras do curso. Ele falando sobre cirurgia ortognática. Eu falei, cara, não acredito que a odontologia faz isso. Eu pensava que o odonto era só consultório odontológico, né? E eu descobri que o odonto não. O odonto era muito maior do que isso. Eram reconstruções craniofaciais, eram traumas, eram cirurgias de grande amplitude. Eu falei, olha aí, talvez eu me encontre aqui. E eu comecei a gostar de cirurgia. Então, desde o segundo para o terceiro semestre, se não me falha a memória, foi ali que eu decidi fazer cirurgia. E mais importante do que isso ainda foi decidir como fazer. Então, eu fui atrás de um estágio. Passei durante o curso, desde o terceiro semestre até o 10º no estágio no Hospital Universitário João de Barros Barreto, né, que foi também onde eu fiz minha residência. Então lá eu consegui vivenciar ainda mais a cirurgia buco e ver que de fato era aquilo que eu queria. Não vou dizer que é a melhor decisão, gente, decidir cedo assim. Porque às vezes você decide muito cedo e você acaba, né, se desligando das outras áreas. Verdade. Eu senti falta, né, de ter desligado de algumas áreas, depois tive que voltar a sentar, como eu falo, sentar a bunda na cadeira e estudar, para poder reforçar aqueles conhecimentos que eu vi que tinham fragilidade.
Então a decisão veio disso, veio de enxergar que a odontologia poderia ser maior do que ela é de fato, né? E ela é muito grande. As outras áreas têm relevância similar ou até maior do que a buco, mas eu digo que foi aquilo que me encantou, foi ver o que poderia fazer como um cirurgião dentista, né? A gente sabe que tem toda uma preparação para entrar na residência, né? Porque, digamos, ela chega até a ser mais difícil do que, digamos, entrar para a UFPA. Qual foi, assim, a forma de preparo, além do estágio? Tipo assim, como tu se organizou? Sim, olha, Tcheli, quando eu decidi de fato, vou fazer bucomaxilo, né? Foi assim, eu bati o martelo por volta do sexto, sétimo semestre ali, falei, vai ser isso para minha vida mesmo, porque eu já estava acompanhando alguns cirurgiões, né? E eu acho que eu aconselho muito isso, né? Você quer fazer buco, acompanha um cirurgião para você ver a vivência e ver se é aquilo que você quer, né? E aí, ao acompanhar e ver como funcionava, eu falei, vou fazer. O que que eu fiz? Primeiro passo que eu fiz, eu fui para os editais. Pesquisei os editais de provas mais recentes, inclusive do Barros Barreto, foi de onde eu fiz, e vi o que caía lá, e comecei a estudar desde ali. Então, adquiri livros, né? Porque naquela época a gente não tinha tanto acesso online às coisas, e comecei a focar na residência, me preparar desde ali. Tive uma sorte muito grande, que minha dupla de faculdade, Thiaguinho Brito, fez buco também, nós estudamos juntos durante todo esse período, e ele passou junto comigo. É de pensar a dupla. A dupla. Formamos juntos aí na faculdade. E foram dupla na residência. Na residência. Rapaz. Eram 3 vagas, eu passei em primeiro, o Thiaguinho em segundo, e um grande irmão nosso, que é o Radamés, passou em terceiro, lá de Fortaleza, no Ceará. Eu acho que o que é mais difícil nessa preparação toda é a constância. Todo dia você estudar com vontade por uma coisa a longo prazo, porque você não vai fazer a prova amanhã e passar. É a longo prazo, são anos de preparação. Desde o terceiro semestre começou já a estudar para buco ou... Vamos lá, desde o terceiro semestre eu tinha vivência, né? Só que o foco foi ali por volta do sexto, sétimo, eu falei, cara, eu vou sentar agora e estudar de fato. Mas quem pensa em fazer, eu falo, começa cedo. Começa a ler desde cedo porque você vai se preparando para a realidade da buco, porque o conteúdo é gigantesco. É muito grande. Infelizmente a prova te cobra coisas que você não sabe nem que existe. Você vai ter que, né, sentar na cadeira mesmo e ler bastante. E a faculdade, não é infelizmente, porque a faculdade não tem esse foco de preparar ninguém para uma residência. Isso é a realidade, né? A faculdade prepara você para ser um clínico geral, e é o correto. E dali para frente você se define qual especialidade você vai seguir. Então, por volta do sexto, sétimo, eu disse, vou aqui, vou focar. Então eu tirava horas por dia, né? 2 a 3 horas por dia para estudar. Eu tinha um colega que fez medicina, que é o Henrique, dividia apartamento comigo nesse período. O Henrique falava, cara, eu quase não vejo o Caio. Era trancado no quarto, chegava, estudava. Eu tinha um banner, né, esses banners que nós fazemos aí para eventos, né, que vocês fazem com frequência, para jornadas, congressos. Atrás do banner é branco. Então, eu pintei o banner e coloquei os 12 pares cranianos ali escrevendo. No outro banner era outra observação que eu precisava colocar, eu escrevia. Eram meus quadros do quarto, né? Fora que ainda tinha que estudar para a faculdade também, né? Para a faculdade, não dava para abdicar dessa responsabilidade e fazer o estágio também que eu já fazia naquela época. Né? E a gente sabe que a residência ela é muito difícil, né? Uma dedicação integral durante 3 anos, só ali a preparação. E quais as dificuldades que você encontrou? A residência é muito diferente da especialização. É bom até alguns alunos entenderem isso. Na odontologia, todas as outras especialidades só existe especialização, né? Então, aquelas, a maioria das vezes são pagas, né? Não existe especialização gratuita, na verdade. E a residência, não. A residência, ela tem, a cirurgia bucomaxilo, ela tem 2 opções. A residência e a especialização. Onde, geralmente, a especialização ela é paga e tem uma carga horária menor. E a residência, ela tem uma carga horária maior e ela é via bolsa, né? Então, eu tive essa sorte. Eu passei na residência, recebi a bolsa do MEC, né? E ela tem uma carga horária de 8.000 horas no meu curso, né? Então, é o dobro do curso de odontologia na metade do tempo, quase, né? Então, o curso de odontologia são 5 anos, 4.350 horas, o curso de vocês. O curso de residência em bucomaxilo são 8.000 horas em 3 anos. Então a gente vivia dentro da residência. Só que até recentemente um professor meu chamado Fábio postou um Instagram, qual a carga horária que você acha que um buco faz, né? Eu brinquei lá no Instagram dele, em off, claro, né? Botei a minha, tinha 300 por semana. Porque a gente vivia dentro da residência, né? Então, recentemente eu abri um e-mail e via a minha escala, né? Eu saía do Hospital Barros Barreto, ia para o Hospital Maraday, Divina Providência, Metropolitano, você ia girando em hospital, praticamente não parava em casa. Então, almoçar em casa era impossível, nunca almocei em casa, nesses 3 anos, né? E era no dia a dia ali, lanche, correria. Então, a maior dificuldade que a gente encontrou, que eu encontrei na verdade, foi exatamente isso. Vocês não ter tempo para você mesmo. Fala que horas que você estuda, né, na residência. A residência ela é diferente. Você tem que estar ali dentro do centro do serviço. Então, você está lendo artigo, você está com o livro debaixo do colo, lendo. Não é tão simples, né? A residência ela não tem aquele horário de sala de aula. Você está sempre atendendo, operando e nos intervalos estudando. Então, ficar longe de casa, ficar da casa da minha família, dos meus pais, principalmente, ficar longe da minha própria casa, da minha esposa, do meu cachorro na época, era muito difícil. E não ter descanso. Então, acho que foi um pesar muito grande. Mas eu dou valor a isso, porque eu acho que a gente só engrossa o couro que a gente sofre um pouco, né, gente? Eu falo lá em sala de aula que mar bravio não é o que forma bom marinheiro, né? Mar tranquilo não forma bom marinheiro. Então, as dificuldades te lapidam para a vida.
Sim. Te preparam para que você vai ser como profissional, como pessoa, né? Como ser humano. Qual foi o caso, assim, que mais te marcou, assim? Pode ser na residência, qual foi o caso, assim, que, caramba, esse caso aqui, ele foi complexo, ele tirou, assim, uma dorzinha, botou uma dor de cabeça em mim, assim. Vou até tomar um gole d'água. Né? Tchê, eu acho que todo caso tem sua relevância, né? Tem sua dificuldade. Mas eu acho assim, para mim, é aquilo que você consegue devolver ao paciente que é o que vai dar peso, né? O que deu mais peso foi no paciente de Tucuruí, 2 pacientes de Tucuruí que eu operei, uma foi pela residência ainda. Nós fizemos uma reconstrução de ATM, né? Uma artroplastia de ATM, eu mostro esse caso, em aula inclusive. E outro foi recentemente aqui em Tucuruí que eu fiz uma reconstrução de mandíbula também, de um ameloblastoma. Foi um paciente que a gente lutou muito para conseguir material e conseguir a cirurgia. Mas aí, Caio, a cirurgia em si foi complexa? Não, fiz cirurgias muito mais complexas que essas, né, de gravidade. Mas eu digo de repercussão para o paciente. Então, um agradecimento, reconhecimento, isso que pesou nesses 2 casos. Eles foram muito gratos, né, o que a gente conseguiu fazer. E o que a gente faz como profissional é isso. Tentar devolver a alguém aquilo que ela considera que perdeu, né? Então, se foi a estética, devolver a estética dela. Se for a função, devolver a função, a qualidade de vida, né? E foi o que mais me marcou. Foram esses 2 casos. A gente não fala o nome por questão ética, obviamente, Sim. né? Mas foram casos que deixaram bem pontuais na minha cabeça. Eu espero que tenham mais, né? Que a gente consiga fazer mais. E como é que funciona o ambulatório de cirurgia lá do Hospital Municipal? O que é que vocês atendem? Porque muita gente também não sabe o que vocês atendem lá no município. Aí acaba que fica, tipo, não tem informação. É interessante essa pergunta. Eu vou falar um pouquinho sobre o ambulatório, né? Muita gente não sabe. Mas quando eu cheguei a Tucuruí, eu passei no concurso do município, né? Assumi em 2016. Eu vim de Belém. Foi uma bênção divina, né? Saí da residência, ou seja, automaticamente estava desempregado. Que é o que acontece com todo mundo, vai acontecer com você que está me assistindo, é normal, não se assuste, tá? E aí eu falei, poxa, e aí, cara? Só que por obra divina eu passei no concurso em 14 e fui chamado em 16. Eu saí da residência já engatilhado para dentro do concurso. Ao entrar no concurso, eu fui lotado, na época até o nosso professor Júnior Almeida, que era coordenador de odonto, né? Em 16 eu fui lotado no CEL, no Centro de Especialidade Odontológica. E lá eu comecei a conhecer a rede pública municipal. E começaram a aparecer casos de patologia. Eu falei, cara, para onde vai esse caso? A gente biopsiava, eu ligava o pessoal, gente, vai para onde? Doutor Caio, a gente encaminha para a Secretaria de Saúde, a peça, mas demora a vir, às vezes não vem o resultado e tal. Cara, isso está complexo, não tem uma logística, né? Então, muitos pacientes, essa demanda espontânea desses pacientes iam para onde? Para fora. Né? Fora do estado, fora da cidade. E a gente não tinha um devido acompanhamento. Ou pior, né? Muitos casos tinham diagnóstico tardio e o tratamento fica muito mais complexo. E visualizando essa dificuldade, eu falei, a gente precisa criar projeto para isso. E foi lá que eu montei o projeto, né, do ambulatório. Em 2016 eu montei um projeto mesmo por escrito para apresentar para as gestões. Era ano eleitoral, a gente não tinha muitos ouvidos abertos àquilo, né? Em 2017 a gente começou o ambulatório de cirurgia no CEL e operava no municipal. Já era outra gestão, foi o começo da gestão do Jones, se não me engano, isso, Jones, e o coordenador era o Dr. Rômulo Cupari. E a gente conseguiu botar esse serviço do municipal. Começou a rodar, né, de fato. As primeiras cirurgias rodaram. O que a gente fazia, né, basicamente? As fenectomias, né, infantis, né, em bebês e crianças jovens ali. Fazíamos atendimento a pacientes especiais. Fazíamos as patologias, né, as biópsias, diagnóstico de patologias, tratamento da ATM. Alguns traumas que não requeriam órtese e prótese, né, que são placas e parafusos, porque o município não oferta isso ainda, né. E a gente começou em 2017. De 17 para frente, a gente fazia isso, né, atendia no CEL e ia pro municipal. Teve um momento que nós fomos transferidos lá para o Centro de Saúde do Getati. Do Getatinho, ficamos um tempo lá. Fazíamos ambulatório lá, atendia odontológico, extração dentária, etc. E era cirúrgico, marcava a data e operava no municipal. Aí entrou outro coordenador, que até já foi entrevistado aqui, o doutor Murilo, amigo nosso. O Murilo entrou e viabilizou a ida do ambulatório para o hospital municipal. E a gente, de fato, teve um espaço dentro do hospital municipal, que eu acho que isso aí foi um grande ganho para o nosso projeto, né? Sim. Isso a gente brigando durante muito tempo, né? A gente não é aquela coisa do tipo assim, as portas estão ali escancaradas, a gente vai lutando, né? E aí nós fomos transferidos para o ambulatório para dentro do hospital municipal ali. E ficamos até final de 2020. Infelizmente, em 21, mudança de gestão, a gente foi cancelado o ambulatório. A gente parou o serviço. E eu fiquei só no Centro de Saúde do Getati durante uns 6 meses, mais ou menos. Só que a revelia, eu falei, eu não vou parar as biópsias. Eu mantive as biópsias lá, né? Então, lá no Getati. Lá no Getati. A gente fazia até o professor André, meu estagiário hoje, mas era meu estagiário na época. O Matheus, o professor Cléris trabalhava comigo lá. E nós fazíamos lá as biópsias, os acompanhamentos dos pacientes, né? E o ambulatório foi transferido para outra equipe. E ficou quase 6 meses parado, 2021, quase 6 meses. E a gente ficou brigando para tentar voltar, até que voltamos. E aí, de fato, o ambulatório ficou efetivo. E hoje, no ambulatório, são 2 dias na semana.
terça e quinta, às 7h30 da manhã. Claro, a gente não tem ainda o que a gente quer, que são as órteses e próteses, né? No futuro, eu tenho quase certeza que a gente vai conseguir colocar materiais para operar trauma lá e reconstrução, mas hoje a gente faz as patologias, como vocês sabem, vocês estagiam comigo lá, as frenectomias, os atendimentos especiais, o tratamento, né, de pacientes com DTM. Então, há uma demanda muito grande. Se você puxar de 2017 para cá, né, o número de pacientes que nós atendemos, os pacientes que foram diagnosticados de forma precoce com câncer, por exemplo, a gente conseguiu dar o devido encaminhamento. Então, isso que é muito satisfatório, né? E o intuito, claro, é crescer. Já tivemos reuniões, sou o Fabiano, nosso coordenador atual, né, para ampliar o serviço. Exatamente para que nós possamos colocar as órteses e próteses lá dentro, né, ter um vínculo direto hoje com a UPA. A UPA nos encaminha em alguns casos, vocês observam lá, mas a gente precisa criar um vínculo direto para que o paciente traumatizado possa ser avaliado ali, de fato definido, se precisa ir para um regional, que atende média, baixa e média complexidade de trauma, ou se precisa ir para fora, para uma alta complexidade, ou se não, precisa internar. Às vezes podemos resolver ali mesmo, né? Então, a ideia é que haja esse vínculo. E no futuro próximo tenhamos os materiais para cirurgia. Beleza? Beleza. Cirurgia bucomaxilofacial, ela é muito ampla. Mas, assim, qual os casos mais, assim, comum que se trata? Tanto no municipal, tanto lá na saúde? Qual, assim, o caso mais comum, digamos assim? Uma boa pergunta, Thierry, porque a gente sempre vê buco, quando a gente olha para buco, pensa em trauma de face. Aí trauma é o volume mais amplo de cirurgia. Os traumas de face são os mais comuns porque há uma alta incidência, mas a buco ela vem desde a cirurgia oral, a gente não fala mais oral menor, né? Da cirurgia oral à cirurgia maxilofacial. Então, por exemplo, o que a buco faz na cirurgia oral? Extrações dentárias simples e complexas, cirurgias pré-protéticas, biópsias de lesões intra e extraósseas, os implantes dentários, os traumatismos dentoalveolares, né? Tudo isso é tratamento ambulatorial, que é feito em consultório odontológico, que é o grande volume, né, do dia a dia de ambulatório. Né? Quando a gente fala do dia a dia de ambiente hospitalar, você vai ter os traumas, que aí entra já urgência e emergência, né? Traumatismo maxilofacial. Você vai ter as patologias de grande porte, reconstruções, ressecções maxilomandibulares. A cirurgia ortognática, que é a gente fala que é o procedimento mais amado por todo cirurgião bucomaxilo, né? A gente opera tudo com muito prazer, mas a cirurgia ortognática ela dá uma satisfação muito boa, porque você pega um caso agora e horas depois você está mudando a vida de alguém ali, né? Você está dando uma nova visão, um novo rosto para a pessoa, uma nova qualidade de vida, né, para ela. Então, a ortognática e as cirurgias da ARTM, da articulação temporomandibular. A cirurgia bucomaxilo permeia nesse entre a cirurgia oral e a maxilofacial. Porém, agora a bucomaxilo também está enveredando em outro caminho, que são as cirurgias de cunho estético, né? Então, as lipoaspirações de papada, otorrinomodelação, que está sendo discutido ainda hoje aí, né? O grau de abrangência, a permissividade disso ou não, mas é uma outra área que a bucomaxilo está adentrando e tem capacidade para isso, porque tem formação para isso os profissionais, né? Eu acho que é isso que a gente tem que avaliar, né? O que eu me sinto seguro para fazer, cara? É aquilo que você tem capacitação, aquilo que você se formou. Tudo que você fizer com segurança é direito seu, né, de fazê-lo. Aquilo que você fizer com insegurança e já imprudência é um risco que você está correndo. Né? Infelizmente, muitas pessoas são imprudentes, né? Mas... além de professor, dentista, cirurgião, você também coordena o curso de odontologia aqui da Faculdade Gamaliel. E como é que é coordenar esse monte de alunos, todas as demandas deles? Uma pergunta. Eu acho que é a terceira vez que eu falo que é uma pergunta muito boa, né? Mas, gente, não é fácil, não. A missão hoje, agora em março, por coincidência, nós vamos completar, não vou saber a data porque eu não lembro de cabeça, vamos completar 2 anos de gestão à frente do curso de odonto. E é muito difícil, gente. É difícil porque são posições diferentes, né? Eu fui por um bom tempo apenas professor, né? Eu digo o seguinte, eu sou professor e estou coordenador, né? Então eu quero ser professor por muito tempo e estar coordenador por pouco tempo. Eu espero que alguém assuma em breve, né? E as coisas sejam transferidas, porque toda mudança é salutar, né? A transição de gestão é positiva, porque traz oxigenação, traz novas ideias. Então eu acho que ninguém é bom o suficiente para ficar anos no cargo, né? Não é uma ditadura, então tem que ser modificado mesmo. Mas é um cargo que exige muito da gente, porque você sai de uma posição que você é amado quando você é professor, né? Para uma posição que eu não vou dizer odiado, mas que você é preterido como coordenador. Porque existem decisões que a gente tem que tomar que elas são previstas para o coletivo, não é para o individual. Então todo mundo tem seus anseios individuais. Cada aluno tem seu pensamento, sua ideia, como ele acha que algo deva funcionar. Mas quando a gente toma uma decisão, a gente está pensando na coletividade, aquilo que tem que funcionar para a coletividade. E outro ponto, as coisas não podem sair simplesmente da cabeça do coordenador, para vocês entenderem como é que funciona. Nós temos documentos legais que nos regem, né? Então, quais são eles? Por exemplo, nós temos um plano pedagógico do curso, que é o PPC. Ele rege tudo que deve ser feito, né, para o acadêmico, para o curso. O plano diretor institucional, que é o PDI, que é da instituição.
Mas acima disso eu tenho o que o MEC manda, que a gente chama DCN, Diretrizes Curriculares Nacionais. Então, assim, para a gente determinar uma carga horária, uma disciplina, como que ela vai funcionar, eu preciso dessas regrativas. Não é só pelo meu bel prazer, né? Eu Que quero vai fazer funcionar. isso, vou lá e faço. Vou lá e faço, não dá para ser assim. Só que muita coisa a gente consegue fazer o quê? Debatendo e evoluindo. Vou citar exemplos então, né? O plano pedagógico do curso, que é o PPC, para vocês entenderem, a partir do momento que uma turma inicia e roda naquele curso, toda turma que vai à frente daquilo, ela é imutável, eu não posso mexer mais dele. Então, das turmas 1 a 9, por exemplo, elas são regidas pelo PPC, o primeiro plano pedagógico do curso de 2019, né? Que tem uma carga horária determinada, que tem disciplinas determinadas. A turma 10 para frente, foi quando a gente já entrou na gestão, nós criamos um novo plano pedagógico, uma nova matriz, né? Ou seja, novas disciplinas, nova carga horária, nova distribuição. Já pensando o quê? Nas dificuldades que nós notamos no anterior para melhorar para esse novo. Professor Caio, mas aí quem ficou para trás? Infelizmente, gente, é assim que funciona a lei, né? Quando você muda, beneficia quem está à frente. Nenhuma lei retroage, né? Infelizmente. Infelizmente. E aí as novas matrizes vieram para isso. Então a gente toma decisões que são para o coletivo, para beneficiar a todos, obviamente, né? Mas que muita gente vai ficar insatisfeito, é normal e é comum. Mas que mudanças foram boas? Vamos puxar aí, por exemplo. Nós criamos a possibilidade do aluno defender o TCC através do artigo científico. Perfeito. E nós hoje estamos atingindo quase 40 artigos publicados entre o meio do ano passado e este ano. É o maior índice de publicação de artigo científico da história da Gamaliel e da história do curso de odonto. Né? Anterior a isso, nós tínhamos um artigo publicado. Quando nós mudamos a regra, chegamos a 40 agora. Nós mostramos para o aluno como é que a ciência pode ser feita. Tiramos aquele peso, gente. Sim. Foi uma coisa que eu botei muito bati muito na tecla nessas reuniões com o nosso núcleo docente estruturante, porque também não é uma decisão só minha, nós reunimos com o núcleo docente e decidimos. Por que a gente vai colocar a liberação, a não obrigatoriedade da defesa do TCC? Porque existe um peso que vem na mente do aluno. Né? Tem alunos que não estão seguros para defender aquilo, passamos por uma pandemia, sabemos aí das situações emocionais que foram abaladas. Então isso também foi um peso. Poxa, se a gente conseguir publicar, já não é um grande ganho o aluno publicar um artigo numa boa revista? Então vamos, né, tirar esse peso das costas dele. Outra decisão recente foi a questão do estágio. Hoje o aluno que fez estágio em unidade de saúde em Tucuri, né, no CEL, no Centro de Saúde, no SF Estratégia, no UBS, etc., ele pode abater até 50% da carga horária do último estágio do 10º semestre, que é o estágio de UBS. Por que isso, Caio? Porque o 10º já é um estágio, um semestre apertado. Sim. Você tem que pensar no TCC, pensar no teu artigo, tem uma carga horária gigante de estágio na faculdade, de clínica. Então, pensando nisso, nós criamos essa viabilidade para minimizar esses danos. Então, sempre é isso, gente, é pensando em melhorar que a gente toma as decisões. Mas, claro, não são decisões autocráticas, né? Então, eu tenho meu domínio ali, as áreas que eu posso atuar, que é pedagógico, né, que é a organização de lotação, cronogramas. Existem as decisões que são da clínica, por exemplo, que tem a equipe da clínica lá, a direção de clínica, coordenação de clínica. Existem as decisões que são da direção como um todo. Eu estou abaixo dessas decisões, né? Então, o que a gente tenta é tentar fazer o nosso melhor a cada dia nas condições que nós temos, né? Agora foi excelente a questão de publicar. E não precisar fazer artigo. Fazer a defesa, né? Nossa, foi perfeito Com isso. certeza, porque muito aluno que nem tinha interesse em publicar artigo, nem sabia como fazer, procurou saber justamente para achar mais fácil publicar do que apresentar um TCC. Sim, sim. Exatamente, Amanda. Se a gente for observar, por exemplo, o que acontecia com a monografia. Antigamente nós fazíamos monografia, né? O aluno vai lá, um aluno só, né, isoladamente senta, labuta sobre um texto, o texto passa meses escrevendo, e sai uma coisa muito bem escrita, mas onde vai parar isso, cara? Vai parar na prateleira. Porque poucas monografias, ou quase nenhuma, vira artigo científico. Porque o aluno já formou, saiu, vai ter a vida lá fora, ele não vai voltar atrás disso. E quando nós criamos a opção do artigo científico publicado, o aluno não precisa fazer um texto tão laboroso, né, obviamente, né? Ele pode fazer em dupla, o que divide o trabalho dos dois, né? Ajuda o professor também a orientar, ele consegue ter um número menor de alunos para orientar e orienta com mais atenção. E aí o aluno tira aquele peso muito rápido. Tem aluno que publicou no 9º semestre já. Tem aluno que publicou no 6º semestre já no curso. Ou seja, ele vai chegar no 10º e o Caio, tá aqui meu artigo, já está publicado. Né? Então, foram mudanças salutares, positivas, pensando em formar vocês com mais tranquilidade. No caso, eu e a Amanda, a gente não é dupla, mas a gente publicou junto, no 6º semestre. Então, a gente já tá aqui, tipo, um peso, assim, já saiu das nossas costas, assim. Então, uma é preocupação excelente. menos, né? É verdade. A hora de fazer uma pergunta aqui, que a gente até fora daqui, a gente sempre brinca. Como faz para conciliar sendo esposo, pai, empresário, professor, coordenador, dentista, fazendeiro? Como você concilia tudo isso? Olha, eu também me pergunto. Brincadeira, gente. Mas essa é uma pergunta que eu me faço também, viu? Acho que todo mundo que tem muitas responsabilidades se faz.
Mas eu digo o seguinte, é organizar seu tempo, né? Hoje eu tenho uma empresa, graças a Deus, muito bem estruturada com meus sócios, de sistema organizacional. Nós somos 4 sócios, né? Eu, Maurílio, Lara e Mariane. Lá em 16, quando começamos, era eu e Maurílio, era Zampieri Odontologia. Depois a Lara entrou como sócia, continuamos com o Zampieri. E quando a Mariane entrou como associada, a gente transformou em Salute, Medicina e Odontologia, querendo virar uma chave, né? Mostrar uma mudança, uma evolução e para abranger as outras áreas que adentraram. Mas o que eu quero dizer é que nós dividimos muito bem as funções. Cada um tem uma função lá dentro administrativo. Então, assim, eu sei o que o Maurício faz, o que a Lara faz, o que a Mariane faz e confio em cada um deles fazem. E a mesma situação se aplica a mim. Mas aí eu determino um tempo do meu dia e meu horário da semana que eu vou resolver aquelas situações que são pertinentes à saúde, à empresa. E óbvio que alguma coisa que fuge daquele planejamento eu vou me organizar para resolvê-lo. O mesmo se aplica à coordenação. A vida como professor, né? Eu tenho que ter um tempo para organizar e resolver, tanto que tem um cronogramazinho de horários, fica lá fixado no quadro da coordenação, atrás de mim. Os horários que eu estou lá para atendimento ao aluno, presencialmente, mas o meu celular está sempre à disposição para responder ao aluno. E a gente está ali sempre à disposição do curso da instituição para responder também. 24 horas por dia, na verdade. Mas a gente se organiza para ter horários para resolver situações. Então, eu tenho que sentar para ver o PPC, para ver matriz, para organizar a questão pedagógica, para reunir com professores. Então, você tem que determinar muito bem isso. A minha propriedade rural, mesma coisa. Eu tenho uma organização para ir lá uma vez por semana, né? Mas eu estou sempre em contato diário com o funcionário para saber como estão as coisas. Então, tudo, gente, permeia o que? Em organização do tempo e da vida. E não levar trabalho para casa. Um conselho que eu dou para vocês. Todo mundo tem problema. A vida não é bela, não é na rede social, no Instagram. A gente olha para lá e vê todo mundo feliz. Não é assim. Eu tenho problemas, vocês têm problemas, né? Eu estou sem dormir há 30 e poucos dias que minha filha nasceu. E é um peso isso, mas eu não posso chegar na minha sala de aula ou no meu trabalho e transferir isso para quem está ao meu redor. Eu tenho que tornar o ambiente de quem está ao redor de mim o melhor possível. A nossa função como ser humano, né? Tornar o ambiente e as pessoas que estão ao redor da gente felizes. Tem dia que você vai estar cansado? Tem, mas você não tem direito nenhum de transferir isso para ninguém. E é o que eu penso sempre. Então, quando eu chego em casa, a minha esposa não vai saber se eu tive problema no trabalho, né? Eu não vou transferir isso para ela. Você vai me perguntar como foi o trabalho. Foi muito bem. Se teve problemas, eu conto. Olha, aconteceu isso e isso. Sim. Mas sem aquela revolta, sem aquela carga que você vai ter que trazer. Sem chegar querendo falar com ninguém. Com ninguém, exatamente. Então, tenta organizar isso. Porque a vida é isso, gente. A vida, como fala o professor Clóvis Barros Filho, é 2 sofrimentos, né? Porque a gente não lembra antes de nascer se ela tinha dor e sofrimento, e eu tenho quase certeza que depois que eu me for não vai ter dor e sofrimento. Então a vida é isso, a gente vai ter momentos de dor e sofrimento, mas tem que aproveitar entre os episódios de dor e sofrimento os momentos de felicidade. Então trazer felicidade para quem está ao redor é organizar a tua vida, condicionar ela a não transferir a ninguém os seus problemas. É o que eu penso, né? Não sei se está certo, mas é o que eu penso. Tá dando certo. Tá dando certo. E qual conselho você daria para os seus alunos que querem fazer bucomaxilo? O primeiro conselho que eu dou é que façam, né? Brincadeira, mas eu amo muito o bucomaxilo, sou satisfeito com o que eu faço como profissional, né? Hoje, graças a Deus, eu não tiro mais plantão há muito tempo, foi uma organização que eu botei na minha mente, que me tirava de dentro de casa, né? Não pretendo voltar a essa vida de plantão, a não ser que surja uma necessidade, né? Mas eu digo o seguinte, o conselho que eu dou para você é se organize para fazer isso por prazer, não por dinheiro. A gente liga muitas coisas na nossa vida à satisfação financeira. E o dinheiro não vai te trazer felicidade, gente. Ele não vai comprar tudo, porque cada vez você vai querer algo mais, né? Então, o conselho que eu digo assim, você quer buco? Por que você quer buco? Faça a pergunta para você. Eu quero porque isso me satisfaz. Né? Operar alguém, né? Estar ali naquele ambiente, naquela tensão cirúrgica, que é uma tensão diária. Eu digo que todo dia, quando eu opero, ainda me dá o friozinho na barriga. E quanto isso me der, eu vou estar satisfeito. Porque o dia que isso parar, eu vou estar fazendo no automático. Né? É igual sala de aula, eu dou aula porque eu tenho prazer. Eu chego lá, tiro aquelas velhas piadas que você já conhece, né? Que eu repito. As mesmas, né? Desde o primeiro semestre do curso. Mas porque eu ainda sinto prazer de estar ali dentro. No dia que isso acabar, gente, e é mesmo para cirurgia, você não está fazendo por prazer. Então, os conselhos que eu te dou, faça pelo prazer, não pelo dinheiro. Foque desde o início, desde o dia que você decidir que você vai fazer, comece a estudar. Né? Não estou dizendo que é tarde, você decidir no 10º ainda é cedo, tá certo? Mas quanto mais cedo você se preparar, melhor. Não deixe a tua mente ser abalada, porque a residência em buco, ela é pesada. Né? Ela vai tomar muito da tua paciência, da tua sapiência. Vai te sugar psicologicamente. Mas isso faz parte do processo, faz parte do aprendizado, né? Isso nos prepara para o que virá, porque há uma pressão muito grande. Quando você está dentro de uma cirurgia e a coisa complica, aquilo que você viveu ao longo da residência que vai te preparar para ter a paciência de como conduzir, né, mentalmente. E isso se aplica a qualquer área, gente. Vai ter procedimentos na endodontia, na prótese, na dentística, que você vai sentir um certo desespero ali, vai se perguntar, será que eu sei fazer aquilo? Mas se você respirar fundo, pensar em tudo que você aprendeu e ter calma, você vai conseguir conduzir. Na cirurgia é diferente, mas claro, com um risco, com a gravidade bastante maior, tá?
Só faça isso, faça tudo com muito carinho e dedicação que vai dar certo. Estudem. Estudem. Né? Que a gente sempre brinca assim. Ah, o Caio tem muita facilidade pra isso. Ah, o Caio, ele ensina fácil, não sei o que aí. Caio, qual é um conselho pra você, pra gente ser parecido com você? Aí ele sempre posta assim. Pega a cadeirinha, senta e estuda. Eu já falei, gente, isso em aula, às vezes eu falo, eu sou ensino muito fácil, não, ou sabe muito. Na verdade, não, gente. Eu brinco, eu não era nem um pouco inteligente, não. E não sou até hoje, na verdade. Eu só leio muito. Então, quando alguém tem. Eu via alunos, né, quando eu cheguei a Belém, uma das dificuldades foi ver dentro dos cursinhos um coro de 50 alunos respondendo uma pergunta. Eu falei, meu Deus, eu não tô respondendo nada, eu tô zerado aqui. Mas o cara lia 2 vezes, entendia e tirava 10 no simulado que tinha lá. Eu tinha que ler 10, 20 vezes. Então eu vou ler as 10, 20 vezes. Eu vou chegar em casa e vou ler essas 10, 20 vezes até eu entender. E é o que eu faço até hoje. Então, se tem algo que eu não compreendo, não tem outro caminho, né? E estudar. E, gente, hoje a internet ela é uma ferramenta muito relevante na sua vida. Está na tua mão, na palma da tua mão, acesso a todas as informações. O que você tem que fazer? Saber filtrar. Ou seja, se eu quero estudar algo, eu vou ler artigos de boa referência. Né, gente? Não criticando os Reels do Instagram, né, os vídeos do YouTube, mas são resumos dos resumos de um conhecimento. Aqui lá você pode usar como suporte para o aprendizado, mas a base vem de artigo científico, de livro, de boa literatura. E aí, professor Caio, como é que eu determino boa literatura? Mesma coisa, se você botar no Google hoje e perguntar como escolher um bom artigo científico para leitura, vai ter um artigo para te explicar isso, uma leitura. Vai ter um bom professor te explicando aquilo. Então, tudo que você quiser saber, hoje está na palma da tua mão. Só que você que determina o que você vai ver. Se você vai ver um vídeo do TikTok, né, de alguém dançando, ou se você vai ver algo que é voltado para a tua evolução profissional. Não estou dizendo para você focar só nisso. Sim. Que a vida não é só isso. A vida não é só estudar, a vida não é só trabalhar. Mas determine uma parte do teu tempo para isso. Tire 1 hora do dia. Fala, vou tirar 1 hora do meu dia, ou um momento só para ler um artigo por dia. Faz toda a diferença. Você vai ver que vai fazer diferença. Mas, hoje eu vou ler um artigo por dia ao longo da minha vida. Você pega um artigo de 3, 4 páginas, que não é uma grande coisa, você começa a ver que vai mudar a tua cabeça. Acho que até a forma de entender vai ser mais fácil, né? Porque, querendo ou não, não é tão simples, ainda mais se for um artigo muito bom. Ler e compreender na primeira leitura nem sempre é tão fácil. Exato. Eu não tinha nem facilidade, tinha para ler inglês. Não sei de repartimento, eu não tinha curso de inglês, não tinha vivência disso. A tradução tá aí para isso. Antigamente a gente ia pro Oxford, né, pros dicionários. Hoje não precisa, você bota no Google, você consegue traduzir. Claro que não sai perfeito, mas traduz. Então dá para você ler boa literatura, né, ter acesso a boas informações e sem muita dificuldade. Por que eu falo muito sobre artigo científico? É um que até brinco comigo. O Caio só fala em artigo, quality e fator de impacto. Porque livro é a base do estudo? Só que o livro é defasado. Você pode ver que os melhores livros teus hoje têm 5, 4, 3 anos de publicação. O artigo é fresquinho, ele saiu há 24 horas. E a ciência muda, gente. Ela está em constante evolução. A pandemia estava aí para provar pra gente, né? Como tudo mudava em 24 horas, a percepção das coisas. E hoje ainda mais. Então, você se atualizar com o que é de mais moderno é muito interessante. Eu vi o professor Fabiano falando no podcast. Eu assisti o podcast por completo, parabéns. Que bom. E ele falou, olha, descobri agora que tem a classe 6 na dentística. Cara, prontamente eu fui aos artigos para ler. Que classe 6 é essa que o Fabiano está falando? Porque nem eu tinha obtido essa informação. Sim. Então, eu não fui buscar no Google alguém falando, ou um youtuber falando. Eu fui buscar artigos que falam que classificação é essa. Então, o desafio que vem pra gente é isso. O desafio que eu boto para vocês é isso. Como pesquisar com eficiência, determinando pouco tempo de sua vida para aquilo. Arrasou. O que ainda você deseja conquistar profissionalmente? Gente, profissionalmente, eu acho que eu estou satisfeito com o que a gente tem até hoje, né? Não sei o que Deus reserva para mim. Eu não sei no futuro também o que vai acontecer na minha profissão. Mas eu estou satisfeito hoje como professor, né? Sou muito satisfeito como professor. Estou satisfeito como coordenador, estando coordenador. Né? E na minha empresa tenho uma satisfação em trabalhar com meus parentes e amigos lá dentro. Então hoje eu me sinto muito, muito honrado ter todos vocês ao meu redor. O que eu desejo para o futuro? Continuar trabalhando com satisfação e eficiência. Se um dia eu estiver insatisfeito e ineficiente, aí eu vou parar, né? Como fala o padre Fábio de Mello, né? Que alguém me coloque no sol, mas me lembre de tirar do sol. Então alguém me lembre que eu já estou, né, queimado do sol e me tire de lá. Então, a gente está finalizando mais um episódio do nosso podcast. A gente queria agradecer ao Dr. Caio por ter aceitado o nosso convite, ter vindo participar. Agradecer a todos vocês que tiraram um tempinho para assistir o nosso episódio. E agradecer novamente aos nossos patrocinadores, a Salute Medicina e Odontologia, a Clínica Odontológica Dente Belo, a Carvalho Odontologia Especializada, a Mona Lisa Pizzaria, o Movibank e a Faculdade Gamaliel. Estamos muito felizes por ter aceitado, por essa entrevista ter fluído de forma leve. Uma lembrança para você.
Muito obrigado. Eu gostaria de novamente agradecer, né, o convite. Relutei bastante, né, Minas, para poder estar aqui. Foi luta atrás dele, gente. Eu acho que tem muita gente melhor do que eu para estar aqui para falar, e vocês vão trazer essas pessoas com certeza. O projeto, nós tivemos a idealização do projeto lá atrás, foi uma ideia, né? Eu cheguei para vocês, acho que para Amanda e Tchelle, e falei, olha, tô com uma ideia aqui de um podcast. E vocês conduziram, Amanda, Tchelle, Mônica, Natália, Luanda, alguns já não estão mais conosco, o Ivo, Kennedy, então conduziram muito bem, tornaram o que é o Me Poupa hoje. Eu tenho certeza que ele vai evoluir ainda mais. Tá tendo um convite para entrar de novos membros. Eu digo assim, entre, aproveite essa oportunidade, porque, para finalizar, né, eu falo demais, mas existem habilidades, eu já expliquei isso para vocês, né, que são as hard skills, que vocês vão absorver atendendo. Né, como restaurar um bom dente, fazer uma boa endodontia, uma boa cirurgia. Isso são habilidades que o dentista sabe. Mas existe a habilidade chamada soft skills, eu leio sobre ela. São habilidades de liderança, comunicação, gestão, que a faculdade só te prepara nessas situações, nesse tipo de projetos, que você consegue se envolver, se relacionar em outras, né, realidades. Então, o convite que eu faço é esse. Então, mais uma vez, muito obrigado. Parabéns, meninas, parabéns à faculdade por disponibilizar o espaço, né, e a oportunidade de fazer esses projetos. Então, gente, se você está nos assistindo, nos curte, compartilha e siga nas nossas redes sociais. Até mais!